Olá, gente, bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando. Hoje tem uma live do Petit Jornal que vai falar bastante sobre os acontecimentos em Taiwan. Estamos aí. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando, vamos chegando. Opa, mestre, como vai? E aí? Qual, Tudo qual é o bem? assunto, qual é o assunto de hoje, Daniel? Só tem um assunto hoje, rapaz, é o assunto do dia. O Só assunto do um? dia, só. A iminente Terceira Guerra Mundial, eu tenho certeza que esse é um assunto que chama atenção. Tá, então então tá confirmado que vai ter Terceira Guerra Mundial, né? Eu acho que vai. Eu acho que Ô, vai. Daniel, você Ah, fica falando essas coisas, o pessoal vem desesperado hum. no meu direct, pra perguntar, Tanguy, vai ter guerra mesmo? Pelo amor de Deus! Então, gente, antes de você se desesperar, calma, assista a live, tá? Que a gente vai falar sobre isso, que vai ter guerra. Brincadeira, vai ter guerra não. Hoje a É, gente, a gente chama de bate-papo extra, Tanguy, porque a gente chamava de bate-papo extra quando não, era um bate-papo numerado. Agora é todo dia, numerado. Daniel, já é numerado. Hoje é o quê? 3, 2. Peraí. Deixa eu ver aqui. Hoje já perdi o número. Peraí. 327. 3, 2, 7. Isso. Bate-papo Bota assim, número bate-papo 327, Nancy Pelosi em Taiwan, selos a selos. Nancy Ó, a Bárbara Pelosi. Reis já comprou selo, muito obrigado. Muito obrigado, Bárbara. Maciel Dias, DF, comprou selo também, muito obrigado. Rapaz, eu acho que o pessoal tá chegando aí, 230 pessoas já, cara. Estamos Olha aí, começando Tanguy. aí, 240 agora. Coisa boa, gente. Bem-vindos, Já vamos começar, bem-vindas. gente. Puxa uma cadeira aí, se acomodem. Davi Rafael com o selo também, muito obrigado. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, seja bem-vindo, fica à vontade. Daqui a alguns segundinhos a gente começa, só esperar o pessoal entrar. Ó, o Messi comprou 3 selos aí, Daniel. Ah, Crase garantida. crase Renata garantida. comprou selo também. Dá uma voltada aí, Daniel, que se eu mexer aqui, trava tudo, cara. Para de ver o meu Giovanni chat. Simonetti também comprou um selo, obrigado, Giovanni. Davi Rafael comprou 3 selos, obrigado. Maciel Luiz, Dias, CMF. Luiz também comprou DF. selo. Reis Bárbara. Nuri Arrozo Cerâmica comprou também. Muito obrigado, gente. Pessoal apoiando o Petit Jornal, comprando selos nessa live. Fica aí o nosso agradecimento. Ariel Brito comprou também um selo. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. O pessoal apoiando o Petit Jornal nessa live, que é uma live especial, né? Não tem jeito. O dia hoje foi muito quente. A gente vai falar sobre isso já já. É Flávio isso. L. G. Lopes. É Flávio isso. L. G. Lopes comprou 3 selos. Obrigado, Flávio. É isso. A Aquarela, a Vanessa está perguntando quem é Cazé. Cazé é quase o padrinho do Petit Jornal. É... Há quem diga que nesse símbolozinho do Petit Jornal é ele, cara. Dizem, Seria o né? Cazé. É, não sei, né, Daniel? Aí o pessoal diz que seria o Cazé aí, sei lá, né? O Cazé é mais novo. Fica Café, aí a Café indagação. Madrugada comprou um selo, obrigado. AHB Pimenta 123, 3 selos, muito obrigado. É isso, a pessoa tá falando aí. Compra selo mesmo, gente. Capaz do mundo acabar de hoje para É amanhã. isso, Você é comprou isso. selo, né? Eu acho que o negócio é esse. A gente guarda o selo para vocês, para a posteridade, para sempre nos nossos corações. Yuri Lumer, meu grande amigo, comprou 2 selos aí. Obrigado, Obrigado, Yuri. Yuri. Obrigado, obrigado. Rapaz, hoje tá quente, tá? O pessoal tá chegando, Gente, a gente estamos está aqui falando. esquentando os tamborins. É isso. A gente está falando de fim do mundo de maneira hipotética, tá, gente? Não quer dizer que vai Tamo acabar de nada, fato mesmo. tamo nada. É Tamo uma nada. possibilidade real, uma É possibilidade isso. real. Board Bom, Game Inbox comprou selo aí também. Muito obrigado. muito Valeu. obrigado, muito obrigado, gente. Possibilidade de Taiwan invadir a China. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Aliás, Tanguy, você viu Mas que como? o pessoal tá fogo ali no, como é que é o nome? Naquele estreito, no estreito de Taiwan. A China tá tocando fogo ali agora. Olha aí, temos AH Pimenta 123, muito obrigado. Comprou de novo, cara? Comprou 2 vezes, então. Será que apareceu aqui de novo para mim e já tinha aparecido Não, antes? apareceu Não. pra mim também. Apareceu pra mim também de novo agora. Ah, então pode ser que tenha comprado de novo, então. Vamos lá, Daniel, começar, cara? Vamos começar. Vamos começar aqui o nosso bate-papo especial.
Espera aí. Pronto. A pauta, então, hoje é só Nancy Pelosi. Tem certeza disso, né? Tenho certeza Não disso. tem Polônia, não tem oligarca, não tem nada. Hoje é Nada. só... Só Nancy. Nancy resolveu descacetar o mundo, né? Então a gente vai ter que falar sobre isso. Só um minutinho, cara, que o Audacity tá reiniciando aqui. Um minutinho. Aí, Bruna, comprou um selo. Obrigado, Bruna. Fernanda. Pronto. Aline Feller comprou um selo também. Muito obrigado, A Aline. Aline tá na nossa aula agorinha, cara. Já migrou para cá. Muito bem-vinda, Aline. Obrigado, Aline. Vamos lá, Daniel. Vou começar aqui. Gravando. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 327. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit Jornal. São exatamente 23 horas e 7 minutos da terça-feira, 2 de agosto de 2022. Hoje teremos um bate-papo diferente. Nós chegamos a fazer algo parecido com isso em outras oportunidades aqui no Petit Jornal. Certamente o pessoal que nos ouve há mais tempo deve lembrar disso. Hoje teremos um bate-papo de tema único. Falaremos sobre a visita de Nancy Pelosi a Taiwan. Isso trouxe aí uma série de repercussões e me parece oportuno que nós nos dediquemos exclusivamente a esse tema. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza que vos fala, e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos desse dia, um dia que foi bastante quente, sem dúvida alguma, ao redor do mundo. E Tanguy, fica a pergunta, começará a Terceira Guerra Mundial essa semana? Sim, não, por quê? Responda em 3 linhas. Daniel, a resposta é por quê? Né? Sim, não, por quê? Eu vou ficar com a terceira opção. A opção é por quê. E a gente vai comentar sobre isso ao longo da live de hoje. Eu conheço o Daniel é ardiloso. Daniel não é fácil. Faço podcast com ele aqui tem 6 anos. Já conheço as pegadinhas dele. Se você está ouvindo o Petit Jornal pela primeira vez, né, vindo desesperado pela preocupação com a guerra, seja muito bem-vindo. Se você já ouve o Petit Jornal, seja bem-vindo também. Como o Daniel falou, a gente tem um podcast que tem ao longo dos últimos meses, né, vem tratando sempre sobre vários assuntos ao longo de cada episódio. Normalmente a gente tem o quê, Daniel? 6, 7, 8 pautas às vezes, né? Enfim, são vários assuntos que a gente tenta tratar de maneira rápida, né? Enfim, descontraída também, mas de maneira rápida, né? É o nosso objetivo principal. Mas hoje não tem jeito, né, Daniel? A gente tem que falar sobre a Nancy Pelosi, a gente tem que dar uma contextualizada, o que está acontecendo em Taiwan, por que é um assunto tão importante. E para isso, Daniel, de forma rápida, eu queria voltar um pouquinho na história, né, para a gente conseguir sacar um pouquinho por que Taiwan é um tema tão importante, tão relevante, por que é uma questão que suscita tantas paixões e por que essa visita da Nancy Pelosi, portanto, acaba sendo um assunto que mobilizou de fato as atenções, os temores, enfim, todas as discussões ao longo do dia de hoje. E o ponto no qual eu acho que do qual a gente pode partir, Daniel, é lembrar que a gente teve, a partir de 1912, a existência de um país chamado República da China, né? A China era uma monarquia até 1911. Em 1911 acaba a monarquia chinesa, né? O período da China monarca, e a China, portanto, ela se torna a República da China. 1912, portanto. Esse é um período, no entanto, de polarização, não apenas na China, no mundo todo. Enfim, a gente tem movimentos de matriz mais à esquerda, mais à direita, né? Europa, por exemplo, né? A partir da década de 20, de 30, esse vai ser um elemento muito importante. E dentro da China, portanto, a mesma coisa vai acontecer. A gente vai ter a criação, portanto, de 2 partidos que vão antagonizar, que vão ser, de um lado, Kuomintang, que vai ter uma linha mais fascista, né? Mais à direita, inclusive com uma admiração bastante grande à Alemanha e tal. E do outro lado, a gente vai ter a fundação do Partido Comunista Chinês, muito inspirado, a princípio, nos movimentos comunistas da Europa. E essa vai ser um antagonismo, Daniel, que vai levar a uma proeminência, num primeiro momento, do Kuomintang, né? Então a gente está falando, portanto, desse grupo fascista, né? Esse grupo, enfim, de inspiração fascista, liderado por um ditador chamado Chiang Kai-shek. Esses 2 grupos, no entanto, eles vão acabar tendo que se juntar, né? Então, quando a gente está falando aqui sobre o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês, eles vão ter que, inevitavelmente, se juntar durante a Segunda Guerra Mundial para conseguir resistir à ocupação japonesa.
Quando eu falo se juntar, não estou dizendo que eles se tornam grandes aliados, que eles passam a atuar conjuntamente, mas eles passam a ter um objetivo comum, que é basicamente expulsar o Japão do território chinês. E após a Segunda Guerra Mundial, portanto, essa guerra vai voltar. A guerra civil entre os dois vai voltar, o que leva finalmente à Revolução Chinesa no ano de 1949. E, portanto, o território da China continental, Daniel, deixa de ser a República da China e passa a ser a República Popular da China. Então, toda vez que a gente fala sobre a China atual, né, essa China governada pelo Xi Jinping, a segunda maior economia do mundo, é uma potência nuclear, um dos grandes exércitos do mundo, a gente está falando sobre a República Popular da China. O que aconteceu, portanto, com a República da China, aquela que existia desde lá de 1912? Foi para Chiang Taiwan. Kai-shek, exatamente, o Chiang Kai-shek, que é o cara do Kuomintang, né, o cara desse grupo da direita chinesa, ele cruza o Estreito de Taiwan e vai para Taiwan e diz, olha, a gente não foi derrotado não, hein? A República da China, aquela que existe desde lá de 1912, segue existindo. Nós é que somos a China de verdade e nós continuamos existindo aqui em Taiwan, na ilha de Formosa, né? Aliás, recebe esse nome. Quem é que dá esse nome para Taiwan, Daniel? Os Me conta. portugueses, Tanguy. Afinal, é uma ilha formosa e eles estiveram por ali desde o século XVI. E é interessante porque acontece aí uma mudança, digamos assim, no status dos dois países, e essa mudança ela é capitaneada pelos Estados Unidos, né? Nos anos 1970, os americanos trocam de lado, né, Tanguy? Eles que reconheciam a República da China passam a reconhecer a República Popular da China como sendo representante ou herdeira da China, dessa nação absolutamente grande e poderosa. Existia ali uma estratégia por parte dos americanos em tentar uma aliança com a China, ou pelo menos uma aproximação, isolando os soviéticos, uma vez que a China não tinha uma boa relação com a União Soviética, e os americanos, aliás, a bem da verdade, sempre tiveram uma boa relação com a China, até durante a Segunda Guerra Mundial. A gente lembra daqueles aviadores americanos que bombardeavam Tóquio e depois iam pousar em território chinês. E é interessante que, de lá para cá, os Estados Unidos têm tido uma política, digamos, dúbia em relação a Taiwan, né? Fica no ar, olha, eventualmente eu posso defender militarmente Taiwan caso a China tente anexar a ilha, né? Tente anexar Taiwan, ou não, vai saber, chineses fiquem aí de barbas de molho, porque eu não vou dar de forma nenhuma certeza o que eu faria caso vocês tentassem intervir militarmente em Taiwan. E de lá para cá a gente tem tido isso, né, Tanguy? Essa ambiguidade, digamos assim, dos americanos, que se por um lado reconhecem a República Popular da China como sendo a herdeira da China, tanto que a República Popular da China passou a ter o assento no Conselho de Segurança da ONU, por outro lado, os Estados Unidos oferecem ali, ou pelo menos sugerem, uma proteção militar a Taiwan no caso de uma intervenção militar da República Popular da China. Esse ponto que você trouxe, eu acho que é um dos pontos mais curiosos, né? É importante lembrar que entre 1949 e o início da década de 1970, quem tinha assento na ONU e, portanto, no Conselho de Segurança da ONU, era a República da China. Os Estados Unidos, eles usaram uma... Taiwan, exatamente. Os Estados Unidos usaram uma postura absolutamente legalista que é, olha, quando a ONU foi criada, quem tinha assento aqui era a República da China. Se foi criada a República Popular da China e a República da China se tornou Taiwan, sinto muito, é Taiwan que tem o assento permanente. Então, isso vai levar, inclusive, a um atrito, né, entre Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética diz, olha, isso aqui é golpe, né? É apenas uma maneira de impedir que um país comunista esteja representada na ONU e, portanto, no Conselho de Segurança da ONU. E aí essa transição que o Daniel falou, ela vai acontecer no início da década de 1970, né? A gente está falando aqui do governo Nixon, que começa a perceber, Daniel, que o grande inimigo dos Estados Unidos não é o comunismo global. Assim, é uma figura abstrata do comunismo e tal. O comunismo, claro, incomoda os Estados Unidos e tal, mas os Estados Unidos eles têm um inimigo mais palpável. O inimigo dos Estados Unidos é a União Soviética.
Logo, se eu conseguir me aproximar da República Popular da China, que é comunista, e é rival da União Soviética, eu isolo a União Soviética. Então, isso vai levar a um movimento que vai ser feito no início da década de 1970. Em 1971, portanto, a gente tem a mudança. Né? Taiwan deixa de ser membro da ONU, quem passa a ser membro da ONU é a República Popular da China. Então, somente, na verdade, é aprovado em 71, só em 73 é que passa a valer. Os Estados Unidos, nesse momento, né, eles inclusive votam contra, tá? Eles não estavam muito satisfeitos com o movimento, mas depois que é aprovada a mudança, né, da representação chinesa na ONU, os Estados Unidos não apenas abraçam a República Popular da China, ou seja, a China comunista, como Nixon, inclusive, vai fazer uma visita ao Mao Tse-tung em 1972. E, naturalmente, o objetivo é exatamente se afastar. Essa imagem é muito forte, né? O Nixon, presidente dos Estados Unidos, em Pequim, apertando a mão dele, Mao Tse-tung. E isso vai levar, portanto, os Estados Unidos a um longo período de tentativa de normalização das relações com a República Popular da China. Por que eu digo longo período? Porque havia resistência dentro dos Estados Unidos, porque havia uma série de questões a serem discutidas com relação a Taiwan, e esse processo, Daniel, ele vai durar até 1979. Em 79, a gente tem duas coisas acontecendo paralelamente e de forma profundamente interligada. A primeira delas é que os Estados Unidos finalmente vão estabelecer relações diplomáticas com a República Popular da China. Aquele processo iniciado lá em 71 para 72, inclusive com a visita do Nixon, finalmente vai ser concluído em 79. Porém, eu não vou fazer isso de maneira absolutamente gratuita. Ao mesmo tempo em que eu reconheço, que os Estados Unidos reconhecem a República Popular da China de forma diplomática, eles vão aprovar, na verdade, uma lei chamada Taiwan Relations Act. O que é essa lei sobre as relações com Taiwan? Os Estados Unidos, por meio dessa lei, eles vão passar a reconhecer que existe... O que significa isso? A República Popular da China e Taiwan fazem parte de uma China apenas. Porém, os Estados Unidos reconhecem a sua obrigação dos Estados Unidos de garantir a segurança de Taiwan. Repara como é que isso é ambíguo. Quando eu falo sobre segurança de Taiwan, o que eu estou dizendo é, se a China, República Popular da China, tentar atacar a República da China, que é Taiwan, para tomar Taiwan de forma definitiva para o seu território, os Estados Unidos podem vir a fazer alguma coisa. Quando eu digo podem vir, é que podem vir a não fazer também. Então, há uma ambiguidade estratégica construída pelos Estados Unidos no sentido de dizer, olha, Taiwan, se você precisar de alguma coisa, você me chama, e eu vou ver se eu venho. Mas isso, de qualquer maneira, mantém a República Popular da China numa posição que é, eu também não posso simplesmente ir lá e fazer alguma coisa, porque talvez, não sabemos, talvez Taiwan receba ajuda dos Estados Unidos. E de lá para cá, Daniel, os Estados Unidos ofereceram vendas de armas diversas vezes para Taiwan. Então, Taiwan está numa posição que é, eu sou teoricamente independente, tenho um governo próprio, tem, inclusive, autonomia quando se fala, portanto, sobre questões econômicas, comerciais, inserção internacional e tal, mas a República Popular da China diz que Taiwan não é uma região independente, é parte da China. E se alguém, qualquer um, tentar oferecer a Taiwan uma saída para que Taiwan se torne independente, a China vai agir. Então, um equilíbrio, Daniel, que marcou as últimas décadas, né? Quando a gente pensa de 79 para cá, o tempo todo esse foi o equilíbrio que a gente vislumbrou quando a gente fala sobre Taiwan. E aí, Tanguy, vem o ano de 2022, começa uma guerra entre Rússia e Ucrânia e surge aquele velho argumento. Será que Taiwan será a Ucrânia da China? Ou seja, talvez a China aproveite esse pega para capar, essa pipa voada que o mundo se tornou nesse ano de 2022 e resolve, digamos assim, o problema de Taiwan, realiza ali logo uma anexação de Taiwan. Mas nada é tão simples assim. A gente está falando de um ano de 2022 onde a China já tem problemas demais. Um país que está passando por uma desaceleração econômica de grandes proporções. A China tem uma previsão, segundo o Fundo Monetário Internacional, de crescimento em 2023 de apenas muito, entre aspas, 3,3%, o que para o padrão chinês é muito pouco, sem dúvida alguma, o padrão das últimas décadas. Uma China que está experimentando uma crise grande no setor imobiliário, que ninguém sabe exatamente qual é o tamanho até agora, que muito provavelmente o governo chinês vai ter que intervir.
uma China que está enfrentando problemas com os seus bilionários, tem realizado um enfrentamento com as principais corporações do país, tentando manter nas mãos do Partido Comunista Chinês os rumos do que deve ser feito em termos de desenvolvimento econômico, uma China que, ao mesmo tempo, também está experimentando problemas no cenário internacional, porque com a guerra entre Rússia e Ucrânia, as barreiras alfandegárias têm aumentado, e isso para a China não é bom, tanto que o embaixador da China na Organização Mundial do Comércio é o grande defensor do livre comércio no atual momento, nesse ano de 2022, uma China que não quer balanço no sistema internacional, porque essa turbulência não a favorece. Ou seja, um ano de 2022, onde, por mais que as pessoas eventualmente levantassem a possibilidade da China tentar fazer de Taiwan a sua Ucrânia, me parece que está muito longe de ser o momento ideal para um movimento dessa natureza. Então, tudo que a China não queria nesse momento era ter que se pronunciar em relação a Taiwan, né, Tanguy? E do outro lado, temos os Estados Unidos, que já tem vários contenciosos em relação à China, tem tido aí uma guerra comercial importante desde o governo do Donald Trump, com aumentos de tarifas de importação. Mais recentemente, a própria secretária do Tesouro nos Estados Unidos dizendo que os Estados Unidos têm que reduzir a sua dependência em relação à China. Uma China que continua comprando petróleo russo, que fragiliza o embargo econômico que está sendo imposto pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Ou seja, os Estados Unidos já tinham frentes demais de tensão em relação à China e também não precisava, nesse momento, digamos assim, ter que se posicionar em relação a uma questão tão sensível quanto é Taiwan, uma questão que os Estados Unidos adoram jogar na ambiguidade, como você colocou há pouco, não precisam se comprometer nem com uma coisa nem com outra, tenta manter o equilíbrio que tem sido bastante interessante ao longo das últimas décadas. E aí, Tanguy, fica aquela questão, né? O que Nancy Pelosi foi fazer em Taiwan? Nancy Pelosi, que é presidente da Câmara dos Deputados e, consequentemente, tem autonomia em relação ao executivo. Lembrando que na semana passada, Biden e Xi Jinping conversaram sobre Taiwan e Xi Jinping chegou a fazer ameaças veladas caso a Nancy Pelosi efetivamente fosse a Taiwan. E nós temos uma política que tem uma agenda própria, né? Que me parece que tem uma agenda própria. Nós estamos falando de um ano de eleições de midterms nos Estados Unidos. O Partido Democrata, do qual Pelosi é parte, está fragilizado e com um presidente que tem dado sinais, digamos assim, de fraqueza, principalmente em relação a questões internacionais. E ela vai lá e mostra que ela, Pelosi, tem coragem. Ela, Pelosi, é capaz de bater de frente com os chineses, mesmo isso não sendo interessante para o executivo, para o poder executivo nos Estados Unidos, para o presidente Joe Biden. Lembrando que Nancy Pelosi tem um histórico de enfrentamento do regime de Pequim. Em 91 fez um protesto na Praça da Paz Celestial, abriu uma faixa. Esse vídeo está disponível, inclusive, na internet, em homenagem àqueles que morreram no massacre da Praça Celestial, né? 2 anos antes, em 89, também visitou Dalai Lama em algumas oportunidades, vocalizando um pleito pela independência do Tibete, defendeu os manifestantes em Hong Kong em 2019, ou seja, alguém que tem esse histórico de enfrentamento e resolveu, ao meu ver, e aí eu quero depois ouvi-lo, por conta de uma agenda mais pessoal, num ano que é um ano delicado para a carreira política dela e para o próprio Partido Democrata, ter ali um gesto de força, né? Ter ali um gesto de mostrar, olha, nós temos aqui coragem, eu tenho coragem para enfrentar esse regime opressivo e para defender a liberdade, Tanguy. Pois é, e a Nancy Pelosi, na verdade, ela estava para ir para Taiwan em abril. Ela poderia ter ido já há algum tempo. E naquele momento a própria China já tinha alertado, falou assim, ó, Biden, não deixe essa mulher vir para cá não, que isso vai dar problema. A China já falou várias vezes sobre consequências terríveis que poderiam acontecer caso a Nancy Pelosi, de fato, fosse para Taiwan. Não seria um gesto inédito, isso já aconteceu. Um presidente da Câmara de Deputados, aliás,
já esteve em Taiwan no longínquo ano de 1997, que era o Newt Gingrich. Só que aí a gente tinha uma diferença, né, Daniel? A gente está falando sobre um cara que era um republicano, que era presidente da Câmara dos Deputados num partido democrata, que era o governo do Bill Clinton. O Newt Gingrich é um dos caras da ala radical, né, do Partido Republicano. Então era um cara que estava ali na oposição. Eventualmente o Bill Clinton poderia dizer, olha, não tem nada a ver com isso. Agora, ele foi para lá num momento muito sensível também, né, Daniel? Ele foi para lá algumas semanas antes, por exemplo, do Reino Unido entregar Hong Kong para a China, né? Isso aconteceu em 97. Isso aconteceu um pouco depois de uma crise longa que a gente teve, exatamente entre China e Taiwan, entre 95 e 96. Então, a ida do Newt Gingrich para a China em 97 já foi um negócio complicado, mas tinha um atenuante. O cara da oposição, o executivo não tem nada com isso. Agora é pior, Daniel, porque a gente tem um governo democrata, um presidente democrata, e uma presidente da Câmara dos Deputados que é democrata também. E a postura do Biden com relação a isso, Daniel, olha, eu não controlo ela. Tá? Eu não tenho controle. Me parece que a posição do Biden nisso, Daniel, é uma posição também assim, olha, eu não controlo, por mim ela não iria, mas se ela for também, vai que vai. Vai que vai. Então, o que o Biden disse recentemente foi que, olha, o exército americano não gostaria que ela fosse, mas se ela for também, faz parte da agenda dela. E aí, isso fez parte, Daniel, da conversa que, como você falou, né, o Biden e o Xi Jinping tiveram essa semana. O Xi Jinping, presidente da China, alertou diversas vezes que as consequências poderiam ser terríveis caso a Nancy Pelosi de fato fosse para lá, e ela foi mesmo assim. Aí você fala assim, mas foi apenas uma visita. E não. Assim que ela chegou lá, Daniel, ela escreveu um artigo. Eu vou colocar na descrição desse episódio o link do artigo lá para vocês lerem. E é um artigo duríssimo contra a China. Duríssimo contra a China. Como o Daniel falou, a agenda da Nancy Pelosi com relação à China não é de hoje. Lá em 91, ela já tinha uma postura assim. A gente está falando sobre 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás. E ela escreveu um artigo bastante duro falando, por exemplo, sobre o genocídio aos uigures. Ela usa o termo sem similar a genocídio. Sem Não, florear, ela fala sem florear. Ela fala em genocídio aos uigures. Ela fala no apagamento da cultura tibetana. Ela fala na concentração de poder nas mãos do Xi Jinping. Ela fala que Taiwan é uma democracia vibrante que está sendo abatida pela China exatamente por conta disso. Uma democracia vibrante liderada por uma mulher, né, que é a Tsai Ing-wen, que está sob ameaça, que a China é uma potência belicosa, agressiva. Então, dá para ver que não é um negócio assim, foi apenas uma visita a um aliado. É uma agenda política claríssima. E a China entendeu isso com perfeição. Tanto é que a China imediatamente lançou uma operação militar em retaliação à visita da Nancy Pelosi. Cuidado aqui, quando a gente fala operação militar... É um exercício, né, Tanguy? A gente não está falando que a China está atacando Taiwan, até porque isso poderia levar a uma reação norte-americana, nem atacando qualquer navio americano, qualquer coisa assim, mas inclui exercícios aéreos e marítimos ao norte, sudoeste, nordeste de Taiwan, chegando inclusive na linha de divisa, né? Então a gente tem a China de um lado, a gente tem Taiwan do outro, você tem o Estreito de Taiwan. As forças chinesas, da República Popular da China, elas chegaram, portanto, até o limite, elas chegaram a tocar na linha, a linha imaginária que divide os dois, tanto com navios quanto com aeronaves. Não é comum, aliás, é absolutamente incomum que aeronaves da República Popular da China ou de Taiwan cruzem essa linha imaginária, mas o fato de chegar tão perto assim é um recado claríssimo. É assim, não é para chegar mais perto. Eu estou na antessala do ataque, né? Eu não posso ser mais claro do que isso, né? Isso. Você colocou as Forças Armadas em prontidão e talvez o degrau mais alto do que isso é guerra, né? É por isso que é um gesto tão forte. É isso. E outra coisa importante também, Daniel, é que eu falei sobre a visita do Newt Gingrich, que também era presidente da Câmara dos Deputados lá em 97. Ele passou 3 horas na ilha. 3 horas. Ele chegou, passou 3 horas e seguiu viagem. A Nancy Pelosi, se tudo correr como se espera, ela vai passar um total de 20 horas na ilha. Então, olha como é que você tem um simbolismo. Ela vai passar uma noite lá. Né? Ela vai, de fato, ter uma agenda lá, inclusive com manifestantes, né? com militantes
anti-China, né? Enfim, contra a República Popular da China. E aí o escritório da República Popular da China em Taiwan soltou uma declaração dizendo: não importa quantas pessoas vão gostar do apoio de Pelosi à ilha de Taiwan e conter a China. Eles não podem parar o processo de reunificação da China. A reunificação deve e será alcançada. Por outro lado, Daniel, os Estados Unidos, né, a declaração dos Estados Unidos foi o tempo todo no sentido de tentar colocar panos quentes, né, no sentido de falar: a China, pelo amor de Deus, não passa dos limites, não. Moderação, a Nancy Pelosi está chegando, ela vai embora, e se você escalar demais, a gente vai ter que escalar também. É a velha lógica da segurança internacional, né, Daniel? Se você fala grosso demais, eu vou ter que falar grosso também. Então, o pedido dos Estados Unidos, né, a declaração oficial, tanto do Biden quanto do Anthony Blinken, né, que é o secretário de Estado americano, equivalente ao ministro das Relações Exteriores, foi no sentido de demandar moderação de qualquer reação da China, basicamente falando: pelo amor de Deus, não me obriga a fazer alguma coisa também, senão a gente pode chegar num ponto de não retorno. E é interessante, Tanguy, porque claro que existe a possibilidade de você ter sanções econômicas da China contra Taiwan. Aliás, Pequim anunciou que baniu importações de alimentos de mais de 100 fornecedores taiwaneses, mas, ao mesmo tempo, a China não tem muito interesse em aprofundar sanções econômicas contra Taiwan, não, Tanguy. Taiwan é uma importantíssima fornecedora de microchips, né, para Taiwan, e tem ali um relacionamento econômico absolutamente próximo e profundo, assim como Taiwan depende economicamente da República Popular da China. Então, nós estamos num cenário onde os chineses podem ali levantar uma ou duas sanções, mas é só. Eu não vejo a China partindo para uma sanção pesada contra Taiwan dentro de um atual contexto, onde a economia chinesa já está fragilizada, onde a economia chinesa já está desacelerando, onde a economia chinesa ainda tem lockdowns, ainda tem uma produção industrial que não está exatamente a pleno vapor, um país que está com problemas do ponto de vista econômico. Tudo que a China não precisa agora é ter dificuldades comerciais, dificuldades econômicas com Taiwan, porque isso pode acabar impactando a própria China. Então, você pode ter ali exercícios militares, você pode ter protestos diplomáticos mais pesados. Agora, pessoalmente, eu não acredito que a China enverede para sanções econômicas muito pesadas contra Taiwan. Os chineses me parecem bastante pragmáticos nesse aspecto, até mais pragmáticos do que os russos. Muito mais. Claro que eles têm ali uma agenda de unificação com Taiwan, é claro que eles têm esse projeto, que é um projeto de longo prazo, mas eles não vão se precipitar. Se eles sentirem, me parece que eles sentem, olha, não é um momento adequado, não é um momento ideal, a gente já tem problemas demais para administrar, vamos apenas marcar uma posição de que isso é inadmissível, de que isso é inaceitável, de que isso é uma provocação, e depois a gente volta para uma situação de temperatura mais baixa, né? E talvez seja exatamente isso que os americanos estão apostando e até pedindo para os chineses: olha, tudo bem, faz aí os seus protestos, faz o seu exercício militar, mas depois baixa a temperatura, a Nancy Pelosi vai embora e vai voltar tudo a ser como era semana passada, como era mês passado. Eu defendo a China única, eu não sou de forma alguma hostil a esse projeto de vocês, mas vamos tentar manter a calma para que não haja justamente algo que saia do controle. Então, olhando para o futuro, Tanguy, me parece que não haverá uma terceira guerra mundial, pelo menos por enquanto, dentro desse contexto. E também não vejo a China partindo para sanções econômicas muito pesadas contra Taiwan, sob pena de ter reflexos, impactos na própria China e ter pouco ganho. Quer dizer, a China vai sancionar Taiwan para quê? Né? Para impedir que uma nova visita aconteça em Taiwan, para impedir que Taiwan faça o quê? Quer dizer, o que Taiwan pode fazer contra a China num momento como esse? Não me parece que possa fazer muito. Agora, claro, você tem que mostrar uma sinalização forte, e o exercício militar me parece para isso, para evitar que vire bagunça, para evitar que mês que vem o Biden
aporte em Taipei e diga: a China tem que ser, a República da China tem que ser uma nação independente para todo sempre. Eu acho que a China marca uma posição, mas também não tem interesse que a coisa degringole e que o caldo entorne. E uma coisa fundamental nisso tudo, Daniel, é lembrar que China e Estados Unidos são os dois estados que fazem o maior volume de comércio da humanidade, né? Ninguém faz tanto comércio no mundo quanto Estados Unidos e China, China e Estados Unidos. Então, esse é um outro ponto importante. Eles são E os dois juntos profundamente são 40, interdependentes. os dois juntos são 40% do PIB do planeta, Tanguy. E os dois têm bombas nucleares, né? Outra coisa a não se esquecer também. Então, é importante notar que existe uma certa, assim, um certo jogo de cena, no sentido de falar grosso, falar sério, né? De mostrar que não vai recuar. Eu não posso deixar que algo como isso aconteça e simplesmente recuar. Da mesma maneira que os Estados Unidos, o Biden não pode ficar implorando para a Nancy Pelosi não ir. Isso vai trazer um sinal de fraqueza enorme. Agora, óbvio, né, Daniel, que no momento de guerra entre Rússia e Ucrânia, a Rússia ia dar declarações também. E a Rússia falou assim: sempre soube, os Estados Unidos só ensaiou a China. Estados Unidos ensaiou o tempo todo. Então, Você a fica Maria. dialogando com os Estados Unidos, bem feito. Exatamente. Então, a Maria Zakharova, que é a porta-voz do do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, ela é polêmica, tá, Daniel? Eu acho que quando a Rússia ela tem que tacar fogo em tudo, falar umas coisas aí que ninguém quer falar, eles botam a Maria Zakharova. Ela é a bad cop. Ela é a A bad bad cop. Tem o cop. bad cop e o good cop. Ela é a É, bad, né? Não sei quem é o good cop, não, mas deve ter. Deve ter alguém que é good cop. E aí, porque os discursos russos, assim, eles falam pouco, mas quando eles falam, normalmente O tem que Lavrov falar. também é bad cop, Sergei né, cara? Lavrov, o Putin, porra, o Putin discurso, você vai fazer, opa, peraí. O Sergei Peskov, né, que é o ministro, que é o porta-voz do Kremlin, né, do governo russo, também, né, outro que quando fala também não tem meias palavras. Mas o que a Maria Zakharova disse os Estados Unidos são mesmo uma nação provocadora. Lembrando que no início da guerra, né? Durante a guerra, como se a guerra tivesse acabado. A gente fala todo dia de guerra aqui. Né? Mas no início da guerra, a Rússia recebeu o apoio da República Popular da China e Taiwan, obviamente, apoiou a Ucrânia. Né? Então, claramente, você tem um posicionamento aí de uma China muito aliada, né? Bastante próxima da Rússia. Não compra os barulhos da Rússia de forma acrítica, não, mas bastante próxima da Rússia, ao passo que Taiwan tem claramente uma ligação maior aos Estados Unidos, à Ucrânia, à Europa Ocidental, enfim, então isso acaba formatando o cenário político. E outra coisa importante, só para encerrar, os Estados Unidos têm relações diplomáticas com a República Popular da China, tá, gente? Então, não existem relações diplomáticas oficiais entre Estados Unidos e Taiwan, muito embora relações de fato existam. O que quer dizer relação de fato? Quer Tem dizer que comércio, tem não, investimento. tem contato também. Relação de fato no sentido de que tem praticamente uma representação diplomática, mas oficialmente, como os Estados Unidos se comprometem com a lógica de uma só China, com o princípio de uma só China, você não pode ter duas representações diplomáticas. Então, a representação diplomática oficial dos Estados Unidos é em Pequim. Em Taipei, né, lá em Taiwan, portanto, é uma representação diplomática, mas não é uma representação diplomática em nível oficial, muito embora essa relação, de fato, ela exista de maneira normal. Então, Daniel, o pessoal que queimou o cartão de crédito aí, agora, porra, vou comprar o que tiver, não vou pagar Ih, fatura. rapaz. Sinto muito. Tá? Talvez você tenha que pagar a fatura do cartão de crédito no dia 10, aproveita aí que está chegando, o pagamento vai cair. Não queime todas as suas reservas, porque é possível que você ainda tenha que pagar cartão de crédito. Agora, Daniel, último assunto para encerrar, prometo. Como é que isso afeta a economia global, Daniel? Assim, beleza, o cara vai ter que pagar o cartão de crédito. Como é que vai ficar a fatura do cartão de crédito dele, Daniel? Me conta. Pois é, Tanguy, esse ambiente de imprevisibilidade, ele não é bom para a economia global. Como você muito bem colocou há pouco, nós estamos falando de Estados Unidos e China, que têm o maior fluxo de comércio da humanidade, e dois países que juntos representam 40% do PIB global. Um ambiente de incerteza, um ambiente de insegurança, acaba diminuindo investimentos, comércio, consumo, trazendo uma desaceleração da atividade econômica. Agora, se essa crise for resolvida em poucos dias, que é uma possibilidade, me parece um cenário até bastante provável, na medida em que a Nancy Pelosi saia de Taiwan, você pode ter aí uma retomada na normalidade,
o impacto econômico pode ser bastante limitado. Se você tiver uma redução, né, dessa tensão entre Estados Unidos e China, uma tensão que não me parece interessar a nenhum dos dois lados, o impacto sobre a economia deve ser limitado. Agora, se o tensionamento continuar, aí você vai tendo menos comércio, menos investimento, menos consumo e uma desaceleração da economia mundial. A minha aposta, e aí pode ser que eu esteja equivocado, é que o impacto vai ser limitado. Ou seja, você vai ter aí um momento de tensão, esse momento de tensão passa e as coisas voltam mais ou menos ao normal. Nós temos problemas muito mais relevantes para a economia mundial nesse momento. Temos questões relacionadas à escassez de energia por conta das sanções à Rússia, temos aumento do preço dos alimentos, temos elevação da taxa de juros nos Estados Unidos e na zona do euro, temos crise imobiliária na China, ou seja, o mundo já tem problemas demais impactando o crescimento mundial. Me parece que essa tensão entre China e Taiwan, China e Estados Unidos, deve ter um impacto econômico limitado dentro de uma conjuntura, dentro de um contexto onde o mundo já está com problemas econômicos demais. É isso, Daniel. Deixar o agradecimento, então, para todo mundo que está assistindo essa live, né? Lembrando que a gente grava os nossos episódios numa live no Instagram. São 23 horas e 42 minutos dessa terça-feira. Deixar o agradecimento não apenas para quem está ouvindo a gente no podcast, no Instagram, no YouTube, onde quer que seja, mas principalmente para os nossos apoiadores, né? O Petit Jornal é uma mídia independente, né? A nossa equipe, né, se resume a eu e Daniel. Queria deixar um agradecimento aqui também para o Gabriel Yuri, que me ajuda aí a fazer a seleção das notícias, me ajuda muito a fazer esse trabalho insano, que é fazer essa varredura das notícias, mas a gente precisa muito, muito mesmo do seu apoio. Então, se você gosta do Petit Jornal, a gente está aqui humildemente passando o chapéu, torne-se apoiador do Petit Jornal, acessa lá o nosso site, portanto, para saber como fazer para apoiar, petitjornal.com.br. Ah, mas não quero entrar no site, navegador, é coisa do passado e tal. Não tem problema. Na descrição desse episódio, você tem todos os caminhos para apoiar o Petit Jornal, se você quiser. Dá para apoiar por Pix, dá para apoiar por PicPay, dá para apoiar pela Aurelo, né? Que, aliás, é por onde nós recomendamos que você ouça os episódios do Petit Jornal. A Aurelo é uma parceira do nosso projeto. Ouvindo o Petit Jornal por lá, você já garante para a gente uma remuneração, né, Daniel? É isso, Tagui. Fica também o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, a spin-off do Petit Jornal, que é o petitcursos.com.br, o streaming de atualidades do Petit. Desde 2020, nós temos produzido uma série de cursos. Lá na plataforma estão disponíveis cursos sobre Oriente Médio, sobre Balkans, sobre Turquia, sobre Estados Unidos, sobre China, sobre o impacto da tecnologia na política e na economia internacional, sobre instituições, a importância das instituições para a estabilidade internacional. Enfim, dá uma olhada no petitcursos.com.br, que eu tenho certeza que você vai gostar do cardápio de cursos que estão lá disponíveis. E o Petit Cursos funciona no sistema de streaming. Você assina, passa a ter acesso a todos os cursos que foram produzidos desde o ano de 2020 e passa também a ter acesso às aulas ao vivo que acontecem todas as terças-feiras às 21 horas. No atual momento, estamos tendo um curso sobre Argentina. Nessa terça-feira, 2 de agosto, falamos sobre a história econômica da Argentina, como é que a Argentina era uma nação rica Zona, Daniel. No final do século XIX e como é que ela deixou de ser um caso absolutamente único, paradoxo argentino. Explicamos ali um pouco como é que a Argentina enriqueceu e como é que a Argentina acabou ficando para trás ao longo do tempo. petitcursos.com.br. É isso, né, Tanguy? É isso, Daniel. Amanhã estamos de volta. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Oi, chefe. Foi, muito bem. Muito bom. Cara, o pessoal tava chateado aí, cara. O pessoal gastou uma grana aí, porra, se endividou no cartão de crédito, não vai ter guerra, o mundo vai continuar. O pessoal vai ter que trabalhar para pagar essas dívidas aí. Enfim, é um momento difícil, né, Daniel, de cair na realidade. Eu não Complicado. queria te expor, né? Mas o Tanguy ficou sugerindo isso nas redes sociais hoje. Não sugeri nada.
Sugeriu sim, eu vi. Eu vi você Não, sugerindo lá não, 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 não. comportamento perdulário. Se, Comportamento se, perdulário. se o mundo acabar, a dívida acaba. É verdade ou mentira? É verdade, mas você está Então, sugerindo maldosamente, maliciosamente, que o mundo poderia acabar. E aí, você incentivou as você pessoas tem como a me provar que enlouquecerem. o mundo não vai acabar, que o mundo não acaba, não acabará nunca? Então você mudou de opinião. Agora você está Não, não estou mudando de dizendo opinião, eu estou que as trazendo uma pessoas devem hipótese. gastar. Você E está tem dizendo mais, hein? que coisa louca Tentaram é isso. ludibriar a gente também. Aqui na live, eu estava de olho aqui no chat. Ah, Angela Merkel dizendo que torce pro 15 de Piracicaba, só para a gente achar que ela está em Piracicaba. Mas eu já sei que não, que eu tenho minhas informações. Eu sei que Merkel não está em Piracicaba. Está em algum outro lugar que a gente não sabe onde ainda. Mas em Piracicaba não é. Enfim, Daniel, o pessoal fica tentando aqui jogar isca pra gente. Mandar um abraço aqui pro Padre Marcos, comprou selo aí. Pra mãe dele, a Jossi Jorge Mate, que comprou selo também. Muito obrigado, pessoal aí. Uma aqui, galera comprou Tanguy. selo durante a live, cara. Você consegue encontrar quem mais aí, cara? Consigo, cara. Sai pra lá, comprou aqui selo. Muito obrigado, sai pra O lá. Júnior Messi se comprou mais 3 selos. Muito Mais terceiro, obrigado. pra garantir a crase, porra, crase Olha mesmo. aí. Ah, Tivemos aqui, quem mais? Quem mais? Temos aqui Jossi Jorge Matuca. Comprou um selo. é a mãe Se do a padre. gente se fala. Ela. Então tá certo. Que mais, gente? Temos aqui Alexandre Bonini também, muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Valeu. Temos aqui o Se Padre você está Marcos, assistindo a comprou um gente, selo se você também, está assistindo a obrigado, gente no Padre, a YouTube, bênção. se você está assistindo a gente no YouTube, tem o Valeu, tá? Você também pode deixar sua contribuição para a gente no Valeu, hein? Aperta o botão, aparece lá, você escolhe um valor e contribui para o projeto do Petit Jornal. Ó, Acho que é isso. Mel Keigo, é isso? Falei certo? Mel Keigo, comprou selo também, muito obrigado. Valeu Olha aí. demais. É isso, É Daniel. isso, Vamos Tanguy. editar esse episódio aí, cara? Vamos Vamos trabalhar? nessa. Vamos nessa, gente. É Muito isso. obrigado. Um abraço. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.